Nós damos graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nesse local, embora um número menor, devido às dificuldades que enfrentamos, mas graças a Deus nós temos motivos para louvar a Deus. Estamos reunidos livremente para meditar um pouco mais na palavra de Deus. Nós vamos pensar um pouco nessa noite com respeito a um personagem do Velho Testamento chamado José. Nós às vezes o chamamos de José do Egito, mas é José, filho de Jacó, e que veio a ser governador do Egito. Nós, aqueles que estudam a palavra de Deus, sabem dessa história, que é uma história das mais emocionantes do Velho Testamento. E nós vamos ler inicialmente Gênesis 37, versículos 1 a 11. Nós não vamos hoje considerar especificamente esses versículos, mas vamos ler para termos em mente o início da história desse jovem. Gênesis 37, verso 1 a 11. Diz a palavra de Deus: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, ou Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O Senhor nos abençoe ao meditar na sua palavra. Como dissemos, não teremos tempo para meditar nesse trecho, mas lemos esse trecho para mostrar aqui que a geração de Jacó, ela está estreitamente ligada com José. José é levantado por Deus para salvar, vamos assim dizer, a geração de Jacó. É interessante que aqui diz que ele estava com 17 anos, um jovem. E vemos no relato da história de José que José é um dos tipos de Cristo que mais destaca no Velho Testamento. Nós lemos de outros, como Davi, que é um tipo de Cristo, reinando, vencendo as guerras, sendo rei, e outros mais, como Daniel, como
tantos outros que nós poderíamos citar aqui, tipos de Cristo no Velho Testamento. Mas José é um dos tipos que mais destaca na sua vida de santidade, na sua vida de dedicação, de submissão, na sua vida de sofrimento e na sua vida de governar, de pastor, né? Desde o início ele já era pastor de ovelhas, mas se tornou um pastor, aquele que cuida. E nós veremos, se o Senhor permitir, nas próximas oportunidades que tivermos aqui, algo mais a respeito de José. Vamos trazer algumas lembranças, porque são tantos ensinos que a vida de José nos mostra, né? Uma vida de santidade. José é o tipo de Cristo que mostra aquele que começou bem, aquele que caminhou bem e aquele que terminou bem. José termina sua vida e Hebreus nos mostra que pela fé ele pronuncia suas últimas palavras. Então nós vemos que José é o tipo de Cristo nesse aspecto. Agora, eu gostaria primeiro, antes de e faremos isso em outros estudos, se o Senhor permitir, lembrar um pouco do nascimento de José, e isso nós vemos nos capítulos anteriores, no capítulo 29, nós vemos que Jacó é filho de Isaac, filho de Abraão, e o livro de Gênesis mostra os princípios estabelecidos por Deus. A própria palavra Gênesis quer dizer princípio. E se queremos conhecer como tudo começou, podemos buscar em Gênesis. E se queremos saber quais são os princípios divinos para todos os aspectos da nossa vida, o livro de Gênesis nos mostra isto. Podemos lembrar como o homem foi criado, como a terra e os céus foram criados. O princípio da redenção está revelado em Gênesis. O princípio da família, que permanece até o dia de hoje, é um princípio divino. Nós vemos também que o princípio da nação de Israel, de onde viria Cristo, e veio Cristo segundo a carne, está em Gênesis. Quando lemos no capítulo 12, Deus chama Abraão, lhe faz promessa: sai da tua terra, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, tu serás uma bênção. Aqui está falando da nação de Israel, não só da nação de Israel, mas de todos aqueles que haveriam de crer em Cristo Jesus, mesmo até os nossos dias. Mas falando da nação de Israel, de onde Cristo, segundo a carne, veio, da descendência de um dos filhos de Jacó, não de José, mas de Judá. Interessante que, apesar de uma vida tão exemplar de José, Deus escolhe Judá para ser o pai do Senhor Jesus, segundo a carne. Agora nós vemos que Jacó, ele é filho de Isaac, ele não é o primogênito, mas ele desejava a bênção de Deus, a bênção da primogenitura, e ele usou de engano, nós sabemos a história, tomando a bênção de Esaú, mas apesar de enganador, Jacó desejava a bênção de Deus. Esaú desprezou a bênção de Deus. E Jacó obteve a bênção de Deus, apesar da sua atitude. E nós vemos no capítulo 28 de Gênesis que por causa dessa dificuldade entre Jacó e Esaú, essa inimizade que se instalou entre os irmãos, filhos de Isaac, Isaac manda Jacó para a terra de Padã Arã, para a terra do seu avô, para a casa do seu tio, para fugir de Esaú, que queria matá-lo. E ele foi com a bênção de seu pai Isaac. E nós sabemos da história, como Deus aparece a Jacó, ali mostrando aquela visão da escada, como Deus falou com ele. E Jacó chega em Padã Arã e vai morar na casa do seu tio. Ali ele conhece Raquel e ele ama Raquel, ele quer ter Raquel como sua esposa, mas ele foi enganado por seu
sogro, ele recebe outra mulher em lugar de Raquel. Nós sabemos dessa história. Depois ele recebeu também Raquel. Depois ele teve mais duas mulheres, Bila e Zilpa, servas de Raquel e de Léia. Então vemos Jacó entra num caminho contrário aos princípios do próprio Deus, que é o caminho da poligamia, ter mais de uma esposa. Abraão também errou nesse ponto, tomando a serva egípcia. Já Isaac não. Isaac teve apenas uma esposa, Rebeca. É um tipo também de Cristo. E nós vemos posteriormente, nós vamos ver que José, este filho de Jacó, do qual nós vamos pensar alguma coisa, também não errou nesse aspecto. Ele teve apenas uma esposa, mostrando um tipo de Cristo. Apesar de tudo, da geração de Jacó, dos filhos que Jacó tem com estas mulheres, 12 filhos, Deus forma a nação de Israel, que permanece até hoje, nação que tem promessas preciosas da parte de Deus. E ao longo dos anos nós vemos como Deus agiu por meio de Israel e ainda vai agir em tempos futuros. Agora nós vamos ver no capítulo 29, no capítulo 30 mesmo, de Gênesis, que José é o 11º filho de Jacó. Mas, para o seu pai, ele era considerado primogênito. Embora Rubens ser o primogênito, Jacó tinha José como primogênito. José era o filho amado de Jacó, era o filho da sua velhice, era filho de Raquel, aquela mulher que ele amou quando foi recebido por ela ali naquela fonte. Nós não entendemos todos os detalhes da palavra de Deus, nós não entendemos todos os propósitos de Deus, mas nós sabemos que José teve a bênção de Deus na sua vida. Quando formos ler os capítulos seguintes, nós vamos perceber isso. Agora, lembramos, José, 11º filho de Jacó, ele não tem nenhum irmão legítimo, todos os irmãos são apenas por parte de pai. Ele está vivendo numa família com muitos problemas. O próprio Jacó mais tarde mostrou isso, né? Que a sua vida foi cheia de lutas, de problemas, de dificuldades. Mas José tinha tudo para errar, mas ele não errou. Ao longo da história de José nós vemos que José andava com Deus. Não estamos dizendo que José não era pecador, e todos os homens são, mas José é um exemplo de uma pessoa que se aproxima de seu pai, é o que nós percebemos na Bíblia, que ouve os conselhos de Jacó, que era um homem, apesar das suas falhas, era um homem que teve muitas experiências com Deus. E os outros filhos de Jacó, ao que nos parece nas leituras dos capítulos seguintes, eles não deram ouvidos a Jacó, eles foram muitas vezes rebeldes, eles praticaram atos assassinos, eram adúlteros, é o que a palavra de Deus nos mostra, e isso trouxe muitos desgostos para Jacó. Mas José, ao que nós percebemos na Bíblia, era aquele filho que estava próximo de Jacó, e certamente ouvindo da história de Deus, da história do plano divino, através de seu pai Jacó. E a primeira lição que nós aprendemos é a misericórdia de Deus estendida aos homens. Apesar de Jacó, apesar das suas falhas, apesar de enganador, falho, mas a misericórdia de Deus estava sobre ele, o abençoando. E outra coisa que nós vemos aqui, se nós lermos o capítulo 31, verso 3, que logo após o nascimento de José, Deus disse para Jacó: olha, volta à terra de seu pai. Jacó já estava
providenciando isso, assim que José nasceu. E Deus confirma isso. Interessante que a vida de José muda o rumo da história da geração de Jacó. Outra coisa que nós aprendemos na segunda lição é que, ao nascer José, Raquel, sua mãe, que desejava muito ter aquele filho, ela diz: tirou Deus a minha vergonha. Quando nós vemos no capítulo que fala do nascimento de José, nós vemos que sua mãe expressa dessa maneira: tirou Deus a minha vergonha. E coloca o nome do seu filho de José, que quer dizer aquele que acrescenta, Salvador, ou aquele que acrescenta. E quando nós lemos uma semelhança nesse aspecto entre José e Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus também é o primogênito, assim como José era o primogênito de Raquel e era considerado primogênito para Jacó também. O Senhor Jesus Cristo é o primogênito não só de Maria, como lemos em Mateus capítulo 1, verso 25, que nós vamos ler, e também em Hebreus capítulo 1, verso 6. Vamos ler esses versículos, porque são versículos conhecidos, mas são preciosidades que a palavra de Deus nos traz, né? Diz assim, que José não conheceu a Maria até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mateus capítulo 1, verso 25. Agora, quando nós vemos em Hebreus, nós vamos ler também Hebreus capítulo 1, verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E há também em Hebreus um outro versículo que diz: o primogênito entre os irmãos. Então nós vemos aqui Cristo, primogênito de Deus. José é um tipo de Cristo. Outra coisa que aprendemos: José é o filho amado de Jacó. Não vamos entrar aqui na questão se Jacó errou ou não errou em amar mais a José do que os demais filhos. Eu creio que este é um erro que não se deve acontecer com os pais. Possivelmente tinha razão, porque José certamente correspondia ao amor de seu pai, mas a palavra de Deus diz que José era amado. Jacó amava a José mais do que os seus filhos. Isso faz-nos lembrar também de Cristo, o primogênito de Deus, é o amado de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus 3,17: eis aqui o meu filho, a quem me compraz a minha alma. Eis aqui o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Então o Senhor Jesus é o filho amado do nosso Deus. Outra coisa, o Senhor Jesus é aquele que tira a nossa vergonha, como José foi mencionado ali por Raquel, que foi tirada a sua vergonha. Quando Cristo nasce nesse mundo, ele vem para tirar a vergonha do pecado do ser humano. Nós lemos que ele veio para tirar os pecados. Vamos ler aquele versículo de Mateus também, capítulo 1, vamos conferir aqui. Mateus capítulo 1, verso 21, falando do nascimento do Senhor Jesus, falando sobre Maria, diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor Jesus veio salvar todos aqueles que nele creem, salvar do pecado, da vergonha eterna. João também diz: eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Nós lemos na carta de Paulo, parece que aos Efésios ele diz, ele nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a vergonha pode ser tirada da vida do ser humano, porque Cristo nasceu. E nós vemos também que, assim como Raquel diz, o Senhor me acrescente outro filho. Aquele que acrescenta, José, aquele que acrescenta, Jesus também. Ele não ficou como unigênito, mas sim como primogênito. Muitos filhos foram acrescentados com a sua vinda a este mundo. Nós lemos Hebreus 2. Vamos ler. Hebreus capítulo 2, versículo 10. E vamos ler o versículo 13 também. Diz assim, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, trazendo muitos filhos. E o verso 13, e outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E quando vemos a história de José, não veio apenas Benjamim, seu irmão, mas a geração de Jacó. Ela foi abençoada por José, ela foi sustentada por José, ela cresceu por causa de José, porque Deus levantou José para sustentar a geração de seu pai. Não compreendemos todas essas verdades, nós sabemos que o plano de Deus se cumpre levantando homens como José para abençoar, como levanta Cristo para abençoar o mundo, trazer não apenas pão para os nossos corpos, mas o pão vivo que desceu do céu, o pão espiritual para o sustento, para a vida eterna. Agora, apenas algumas lembranças, e eu conto com a paciência de cada um. Acho interessante, José nasce, Jacó resolve voltar à terra de seu pai Isaque, Deus confirma isto, e eles partem em direção à terra de seu pai. E muitas histórias estão registradas nesse trecho, interessantes. Nós vemos, por exemplo, Raquel, a mãe de José, ela rouba os deuses de seu pai, esconde, Jacó não sabia. Ela, uma atitude errada. Mas Jacó usa uma expressão precipitada. Quando Labão o procura, ele diz, olha, com quem estiver os deuses que morra. E é uma outra lição que nós precisamos aprender, a precipitação das palavras. Eu não sei se essa palavra realmente teve força, mas Raquel não chegou no fim da viagem, Raquel morreu antes de chegar na terra de seu pai, do pai de Jacó, de Isaque. Ela fica pelo meio do caminho. Embora antes ali Jacó manda eles entregar os deuses falsos, Jacó esconde aqueles deuses ali durante a sua caminhada, mas Raquel morreu. Nós não entendemos, mas aconteceu isto. Agora, nós temos que pensar que Cristo também nasceu em Belém. Assim que ele nasceu, Deus manda seus pais deixarem Belém e voltar para a sua terra. Semelhança de José. Nasce José, seus pais voltam para a sua terra. Cristo nasce, o anjo aparece a eles e olha, volta para a sua terra por outro caminho, não vá para Jerusalém, porque Herodes procura a morte do menino. E eles vão em direção à sua terra.
Agora, pensando na morte de Raquel, José, um menino novo, não sei precisar exatamente a idade dele, mas muito novo, fica sem a sua mãe. Agora ele convive com seu pai, convive com seus irmãos que não entendiam José, não gostavam de José. É o que nós vemos no capítulo 37. Mas José permanece fiel desde cedo. Não temos não temos versículos que mostram o que Jacó ensinou para José, como que era a vida entre os dois, mas o resultado da vida de José e os capítulos seguintes mostram que o Senhor era com José. E também nos remete a pensar na pessoa de Cristo. O Senhor Jesus vem para este mundo, nasce como criancinha. Ele vem habitar entre os judeus, vem habitar neste mundo, e ele não tem aqui amigos, né? Ele é perseguido desde a sua infância. Ele é mal compreendido pelos próprios da sua família. Seus irmãos o rejeitaram a princípio, né? Não entendiam o seu ministério. Ele foi duramente perseguido e criticado durante a sua vida aqui. A semelhança de José, e que nós vamos ver posteriormente. Não compreendiam que José poderia se tornar um dos líderes ou líder daquela família. Tiveram inveja dele. E nós vamos ver que eles quiseram eliminar José. Assim como os homens nos dias de Cristo, quando esteve aqui neste mundo, queriam matá-lo. Não queremos que este reine sobre nós. Solta Barrabás. E matou o Senhor Jesus, levou a cruz. José não foi morto, mas Cristo foi. José permaneceu com vida e serviu a sua geração todos os dias da sua vida, passando por sofrimentos que nós vamos ver posteriormente. Mas Cristo morreu, mas ressuscitou e serve ao seu povo, não apenas alguns anos, como José fez, que foram muitos anos de serviço, mas Cristo está servindo o seu povo até os dias de hoje, e para todos sempre. O seu serviço continua a favor dessa geração que ele resgatou. Então Cristo está, quando vem a este mundo, na companhia de seu Pai, semelhança de José, e na presença de seus irmãos, que não o receberam. E a história de José é uma história maravilhosa. Convido a todos que conhecemos a Bíblia, que já lemos essa história tantas vezes, e todas as vezes que lemos, nos emocionamos, e há lições preciosas guardadas nesses trechos dos 13 capítulos de Gênesis que falam de José. E nós vamos, nas próximas oportunidades, se o Senhor permitir, ver a sujeição ou a submissão de José, os sofrimentos de José, a santidade de José e a soberania de José. Não vale a pena estar ao lado de Deus, enquanto os irmãos de José, por exemplo, no capítulo 38, tiveram atitudes tão desagradáveis, que trouxeram tantas tristezas para Jacó, como nesse capítulo 37, vendendo José, aquilo que para Jacó era precioso. Eles traíram seu pai, eles mentiram, eles desprezaram aquele jovem de uma vida reta. Mas José chega, e nós vamos ver posteriormente,
naquele lugar que Deus estava preparando para ele. E abençoa. E nós vamos ler muitos versículos que nos mostram como José é um tipo de Cristo. José era um homem como nós. José era uma pessoa sujeita às falhas como nós, mas ele é um tipo precioso da pessoa de Cristo. E que o Senhor nos abençoe com esses pensamentos e que levemos essas lições da misericórdia de Deus com homens falhos como Jacó, como seus próprios filhos. Nós vamos ver também que os outros filhos de Jacó, embora as suas falhas, seus erros, Deus tratou com eles, Deus puniu seus erros, mas Deus levou-os ao arrependimento. Nós vamos ver isso. Vamos ver como o coração de José foi um coração perdoador para com seus irmãos. E nós vamos ver também que, como já falamos no início, a descendência de Cristo não veio de José, veio de Judá, aquele que vendera José. O sacerdócio no templo, anos posteriores, não veio da descendência de José, veio da descendência de Levi, um homem que teve também atitudes erradas no início da sua vida. Mas vemos aqui a misericórdia de Deus. Deus não tolera o pecado, mas Deus é misericordioso com todos. Ele quer levar o homem ao arrependimento. E se nós chegarmos ao fim da história de José, nós vamos ver que José, aquele tipo de Cristo, ele age de tal maneira quando está na liderança, com os seus irmãos, com firmeza para levar os seus irmãos ao arrependimento. E levou os seus irmãos ao arrependimento. E seus irmãos foram grandemente abençoados pela atitude bondosa de José. E nós também somos grandemente abençoados, irmãos, pela bondade do nosso Salvador. Não pela nossa bondade, porque somos maus, somos pecadores, temos a tendência para o pecado, mas a bondade de Cristo nos ganhou. A tristeza, segundo Deus, operou em nós o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Que o Senhor nos abençoe nessa noite com esses pensamentos, e se o Senhor permitir, vamos continuar falando desse tipo de Cristo, José, e relembrar algumas verdades deixadas para nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.